Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma criança de rua interrompe o funeral e diz ao pai do falecido: "O assassino está aqui." O céu de Baltimore aquela manhã era como um véu de luto pairando sobre a cidade. Cinza denso e opressivo, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. A chuva, fina mas contínua, deslizava em gotas frias ao longo dos antigos vitrais de igreja de Santo Agostinho, escorrendo como lágrimas pelas paredes de pedra. Os sinos não tocavam. Ouvia-se apenas o leve murmúrio da chuva e o som de botas batendo nas lajes úmidas do pátio. Em frente ao portão gótico com seus arcos desgastados pelo tempo, dezenas de sedãs pretos alinharam-se com um rigor quase militar. Os motoristas esperavam impassíveis, enquanto o interior da igreja se enchia lentamente de figuras vestidas de preto, com os rostos contraídos e os corações pesados. A nave, banhada por uma luz cinzenta, parecia congelada no tempo. Os bancos de carvalho rangiam sob o peso do silêncio. O aroma de buquês de lírios brancos se misturavam à umidade ambiente, saturando o ar com um aroma doce e fúnebre. No altar, um retrato de Emily Harper, capturado em um sorriso congelado para a eternidade. Nós enterramos Emília com apenas 29 anos, uma estrela em ascensão no bar, especializado em justiça social. Ela defendeu os mais vulneráveis. Combateu os abusos do sistema com paixão feroz e um aguçado senso de justiça. Ela era brilhante, respeitada, admirada. E hoje ela estava morta. Encontrado sozinho, no meio da noite, em seu carro com o motor ainda ligado. Uma bala se alojou em seu peito. Nenhuma testemunha. Nenhuma arma. Nenhum motivo. O caso abalou a cidade inteira. A mídia marchou em frente ao tribunal, os canais de notícias falavam de um drama judicial. Mas o que perturbou ainda mais a multidão foi a identidade da vítima. Emily Harper era a filha do juiz William Harper, uma figura imponente no Tribunal de Apelações de Maryland, um homem honesto e severo, tão respeitado quanto temido nos círculos jurídicos. Sentado no primeiro banco, William Harper parecia esculpido em pedra. Seu rosto permanecia impassível, quase desumano em seu controle, mas seus olhos, geralmente tão frios, estavam vermelhos, marejados de lágrimas não derramadas. À sua direita, Meredith Harper, a mãe de Emily, continuava segurando um pequeno lenço branco, já encharcado. Suas mãos tremiam. Ela não levantou os olhos do caixão, como se desviar o olhar pudesse fazer o que restava de sua filha desaparecer. David Harper, o irmão mais velho, um homem robusto com aparência militar, ex-oficial que se tornou consultor jurídico, mantinha um maxilar cerrado. Seu rosto parecia esculpido em mármore, mas suas feições revelavam fadiga. Noite sem dormir, gasto revirando arquivos, importunando inspetores, buscando significado no inaceitável. No centro do altar, o caixão foi fechado. Não veríamos Emily uma última vez. Muito sangue. Muito dano. Uma escolha cruel, mas necessária, para poupar o indizível daqueles que a amavam. Por toda parte, feixes de lírios, brancos como a neve, formavam uma barreira de silêncio entre os vivos e os mortos. Estavam ali para mascarar o horror, mas nada conseguia mascarar a ausência. Ellie, organista, uma senhora idosa vestida de preto, começou a tocar uma melodia lenta, dolorosa, quase suspensa no ar. Cada nota parecia chorar. O eco das teclas ressoava contra as abóbadas de pedra, como uma tristeza antiga e sem fim. A igreja inteira prendeu a respiração. O mundo parecia ter parado. Um funeral, sim, mas não um funeral comum. Algo estava ribombando silenciosamente abaixo da superfície. Algo que logo irromperia no meio dessa paz fúnebre. Algo que a pessoa não tinha planejado. Quando o padre estava prestes a começar a segunda ladainha, sua voz ecoou suavemente sob a abóbada de pedra, um rangido repentino, longo e estridente. Quebrou o silêncio sagrado. Os grandes portas de madeira maciça da igreja de Santo Agostinho tinham acabado de abrir por conta própria, empurradas pelo vento ou, por qualquer outra coisa. Cabeças se viraram ao mesmo tempo, um tremor percorreu a assembleia como um choque elétrico. Alguns se endireitaram ligeiramente. Outros trocaram olhares confusos. Um murmúrio preocupado ergueu-se na nave, tão fraco que poderia ser confundido com o farfalhar de velas. E então ele apareceu. E criança. Uma pequena figura solitária, parada sob o arco da porta, encharcado até os ossos com o cabelo grudado na testa. Suas roupas pendiam ao redor dele como trapos enormes. Jaqueta jeans usada com uma manga rasgada, calça de moletom furada e nada nos pés. Pés descalços. Na pedra gelada da igreja. Seus dedos dos pés estavam azuis de frio.
O não tinha mais de 10 anos, mas algo em seu porte, a maneira como ele se mantinha, cabeça erguida, olhar fixo, emitia uma intensidade perturbadora. Ele não falou. O avançar. Um passo, depois outro. Lentamente. Precisamente. Como se estivesse andando sobre um fio. O silêncio que se instalou então foi quase preocupante, quase irreal. Até os soluços abafados cessaram. O organista congelou os dedos sobre as teclas. Os seguranças posicionados perto do coral trocaram olhares, mas também permaneceram paralisados, incapazes de compreender o que estavam vendo. Ninguém se moveu. Todo mundo estava assistindo. O menino caminhou sozinho pelo corredor central, como se pertencesse a este momento, como se convocado por uma força invisível. Seus passos faziam um pequeno e úmido estalo no chão de mármore. Conforme ele avançava, era possível ver orastros molhados de seus pés descalços atrás dele, como pegadas deixadas por um fantasma. Ele encontrou olhares perplexos, alguns chocados, outros simplesmente congelados de surpresa. Uma mulher fez o sinal da cruz. Um homem se levantou um pouco, depois sentou-se novamente, incapaz de entender se aquela aparição era real, ou produto de uma ilusão coletiva. Quando chegou à primeira fila, ele olhou para cima William Harper, que o olhava com uma incompreensão quase dolorosa, como se o que via não fizesse sentido. E ali, numa vozancinho fraco mas resolvido, a criança falou: "O assassino está aqui." A palavra assassino caiu como uma pedra em um lago calmo. Uma onda de choque imediata percorreu os bancos. Rostos ficaram tensos. Murmúrios de horror se ergueram. O padre parou no meio do verso, com os olhos arregalados e a Bíblia ainda aberta em suas mãos trêmulas. Meredith Harper, surpresa com a declaração, pulou violentamente e quase escorregou do banco. Sua mão procurou desesperadamente o braço do marido para se agarrar a algo real. Quanto a William Harper, ele nem piscou. Estava paralisado, como se estivesse petrificado. A criança olhou diretamente em seus olhos com uma força e sinceridade que transpassavam o medo. "O que você acabou de dizer?" William sussurrou com a garganta apertada. "Meu nome é Noah." Sua voz estava um pouco trêmula agora, mas ainda era audível e clara. "Eu moro no beco logo atrás do tribunal da cidade. Eu estava lá." Ele engoliu em seco. "Na noite em que Emily foi morta. Eu vi tudo." Noé, ainda de pé de frente para o altar com o olhar fixo, virou lentamente a cabeça em direção à congregação. Um tremor invisível pareceu percorrer seu pequeno corpo encharcado. A criança examinou as fileiras de rostos tensos, os olhos brilhando de medo, expectativa, ou culpa. Então seu braço se levantou. Lentamente. Precisamente. Inevitavelmente. O pontiagudou um homem sentado nas últimas filas, quase escondido atrás de um pilar de pedra. Era ele. E suspiros geral atravessaram a igreja. As cabeças se viraram em uníssono, como se movidas por uma mola. O homem que entrou no carro, Noah continuou com uma voz um pouco mais segura. Ele usava um longo casaco bege. Ele discutiu com ela. Ela estava chorando. Ela estava gritando. Então, ele sacou uma arma. E a matou. O dedo de Noah não estava tremendo. Ele apontou Gregory Shaw, procurador-geral adjunto de Maryland, um colaborador próximo da família Harper, colega de Emily. Um homem aparentemente irrepreensível, com uma carreira impecável, sempre bem vestido, sempre pronto a defender os interesses da justiça. Ou pelo menos o que ele chamava de justiça. Gregório, sentado ereto, ficou lívido num instante. O sangue pareceu sumir de seu rosto. Seus lábios se abriram sem emitir nenhum som, e então ele pulou da cadeira furioso, o rosto distorcido pelo pânico mal contido. "Essa criança é louca. Um mendigo, um vagabundo. Ele está mentindo." Ele gritou com a voz embargada de raiva. Mas ninguém reage. A igreja inteira prendeu a respiração. A mentira, ou a verdade, pairava no ar como uma lâmina suspensa. E o homem que gritava e gesticulava parecia cada vez mais culpado. Noé permanece imóvel. Ele enfiou a mão no bolso interno do casaco encharcado e tirou um pequeno objeto cintilando sob a luz de velas. Ele se aproximou gentilmente, como se estivesse fazendo uma oferenda. Em sua palma aberta estava um isqueiro prateado, envelhecido, ligeiramente amassado, gravado com duas iniciais finas e nítidas. G.S. O murmúrio de horror que então se levantou na igreja foi surdo, profundo, vísceral, espalhou-se como uma onda na água de banco em banco, misturada com descrença, estupor e um mal-estar avassalador. Gregory deu um passo para trás. "É apenas um item roubado," ele gritou, sua voz mais estridente. "Esse garoto está querendo atenção. Ele está inventando tudo isso para..." "Cale-se." A voz era seca e gelada. A do juiz William Harper, que acabará de se levantar, pegando lentamente o isqueiro entre os dedos.
Ele o segurava como um fragmento de verdade ardente. Seus olhos estavam fixos no objeto, mas seu rosto permanecia impassível. Eu conheço esse isqueiro, ele disse em voz baixa. Eu te dei, Gregory. Foi há 2 anos, depois que você foi nomeado promotor público adjunto. Gravado na Lancaster e Co. na Rua Charles. É único. A acusação não precisava ser feita. Já está lá no silêncio tenso, no tremor da mão de Shaw, na calma segurança da criança. Gregory recuou novamente, seu olhar vasculhando a multidão como um animal caçado. Parecia estar procurando uma saída, uma fuga, um aliado, uma palavra para reverter o pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos. Mas não havia, apenas rostos fechados, chocados e impassíveis. Até mesmo uma Meredith Harper quebrada se levantou lentamente com o olhar vazio e se afastou dele. William se aproximou de Noah e colocou a mão em seu ombro com uma gentileza sem precedentes. Tem certeza? Noah assentiu lentamente. Seus olhos estavam marejados, mas cheios de clareza. Eu o vi. Ele me viu também. Ele quase veio em minha direção, então fugiu. Ele deixou cair o isqueiro. Eu o guardei. Eu sabia que um dia, alguém me ouviria. O juiz Harper se voltou para os seguranças da igreja e depois para o agente especial Reynolds que estava sentado perto. O Sr. Shaw não sairá deste edifício como um homem livre. Reynolds assentiu, levantou-se calmamente e se aproximou de Gregory, que não se opôs nenhuma resistência. A investigação, que estava estagnada até então, havia acabado de mudar de direção. O silêncio na igreja foi substituído por uma mistura de murmúrios, choque e sussurros apressados. Olhares incrédulos passaram de Noah para o promotor público adjunto Gregory Shaw, e depois para o isqueiro que William Harper ainda segurava na mão. Um objeto inócuo, porém um artefato, subitamente transformado em um explosivo. Policiais na plateia, inicialmente presentes para garantir a segurança de uma cerimônia delicada, já haviam se aproximado. Um deles, um homem alto e de rosto sério, caminhou lentamente pelo corredor. Era o agente especial Thomas Reynolds, da Divisão de Investigações Internas. Ele havia lutado por muito tempo para reabrir o caso, convencido de que estavam deixando passar um detalhe. Sr. Shaw, ele disse calmamente, mas com firmeza, você está preso por suspeita de homicídio culposo de Emily Harper. Por favor, siga-nos. Uma onda de choque abalou a igreja. Ouviram-se suspiros, alguns gritos abafados e flechas de celulares dispararam na escuridão. Os jornalistas presentes, que cobriam o funeral de um advogado querido, perceberam a magnitude do que estavam vivenciando. Com as câmeras ligadas, apontaram suas lentes para Shaw, que deu um passo para trás. Isto é um erro. Ele gritou com a voz embargada pelo pânico. Essa criança está mentindo. É um mendigo sem passado, sem credibilidade. Mas o tom havia mudado. Seus próprios colegas agora o observavam à distância. Até mesmo aqueles que o apoiaram nos primeiros dias da tragédia desviaram o olhar, envergonhados ou chocados. Gregory Shaw fez uma última tentativa, agarrando brevemente o braço de Reynolds. Você não vai fazer isso comigo, Tom. Sou assistente do promotor público. Você sabe o que isso significa. Exatamente, Reynolds respondeu impassivelmente, algemando o ninguém está acima da lei. Nem mesmo você. Os clangores metálicos ecoaram como uma sentença divina pela nave. Gregory Shaw foi escoltado para fora diante dos olhares incrédulos dos convidados enlutados. Seu rosto estava pálido, pingando suor. Ele entendeu que tudo havia acabado. Noé, porém, permaneceu de pé ao lado do caixão. O choque, a adrenalina e, em seguida, o frio da realidade o dominavam. Suas pernas tremiam levemente. Ele não tinha mais a confiança feroz que tivera ao entrar. Era criança novamente. Sozinho, frágil em farrapos. William Harper, perturbado, ajoelhou-se lentamente diante dele. Suas mãos tremiam quase tanto quanto as de Noah. Ele olhou para ele. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Diga-me, como você sabia? Por que você esperou até hoje? O menino respirou fundo. Seus olhos, de um castanho escuro e profundo, pareciam carregar mais dor do que uma criança da sua idade deveria saber. Eu dormi no beco atrás do tribunal. Ele murmura. Eu estava lá. Vi o homem entrar no carro da Emily. Ele estava gritando. Ela estava chorando. Então ele saiu correndo. Eu queria gritar, mas estava com medo. Vi o casaco dele. Peguei o que ele tinha deixado cair. Ele parou com os lábios tremendo. Eu não tinha para onde ir, eu não sabia com quem falar. Sou moradora de rua. Ninguém me ouve. Mas eu sabia que hoje, iríamos nos despedir. Então criei coragem. Não conseguia ficar em silêncio. William o encarou por um instante com a garganta apertada. Então o abraçou. Um silêncio respeitoso tomou conta da assembleia. Obrigado, Noah.
Você fez justiça a ele. E enquanto a polícia escoltava Shaw para fora da prisão, e os repórteres saíam correndo da igreja para levar a notícia ao mundo, uma imagem inesperada permaneceu gravada na memória, a de um homem rico de luto abraçando um menino de rua que se tornará a testemunha providencial. Uma criança ignorada por todos que fizera o que adultos poderosos não conseguiram fazer, contar a verdade. 3 dias após a dramática prisão de Gregory Shaw, uma coletiva de imprensa foi realizada nos jardins da mansão Harper, um austero edifício de tijolos vermelhos com vista para a cidade do topo de uma colina. O local, normalmente fechado à imprensa, havia sido aberto para este evento excepcional. Jornalistas se aglomeraram atrás das barreiras com câmeras em posição, microfones em punho. William Harper, um dos advogados mais influentes do país, caminhou lentamente até o palco. Ele havia mudado. Seu rosto, marcado pela dor, também exibia as feições de um homem desperto e transformado. A morte de sua filha, Emily, havia rompido a armadura de frieza e perfeição que ele havia construído ao seu redor durante todos esses anos. Ele pigarreou e olhou para o céu cinza acima dele por um momento. Minha filha, disse ele finalmente, morreu porque acreditou na verdade. Porque se recusou a desviar o olhar. Porque viu que tantos outros escolheram ignorar. Ele respirou fundo e colocou as mãos sobre a mesa. E Emily descobrira que Gregory Shaw, seu colega e amigo de confiança, estava envolvido em uma vasta rede de corrupção judicial. Casos fraudados. Provas apagadas. Inocentes enviados para a prisão. Culpados inocentados por dinheiro ou favores. Ela estava se preparando para expor tudo. Ela havia reunido provas. Ela havia tomado notas. Ela havia falado comigo vagamente sobre isso, mas eu não quis ouvir. Um silêncio pesado se instalou. Até as câmeras pareciam ter congelado. Ela ameaçou revelar tudo. E pagou o preço. Mas a justiça não morrerá com ela. Um murmúrio de emoção percorreu a multidão. Atrás de William, sentado ereto em uma cadeira grande demais para ele, estava Noah. Ele usava um terno azul marinho um pouco largo, com as mangas levemente caídas sobre os pulsos. Era uma peça emprestada de David, irmão mais novo de William. O garoto parecia intimidado pelas câmeras, seu olhar evitando as lentes, mas um pequeno sorriso escapou timidamente de seus lábios. Era o sorriso de uma criança que pela primeira vez em muito tempo se sentia ouvida. Existente. William se virou para ele e colocou a mão em seu ombro. Este rapaz, disse ele com firmeza, arriscou a vida para revelar a verdade. Ele enfrentou um homem poderoso. Recusou-se a permanecer em silêncio. Ele fez justiça a Emily quando todo o sistema falhou em fazê-lo. Ele fez uma pausa e disse com uma voz vibrante. É por isso que hoje, quero anunciar publicamente. Comecei o processo de adoção do Noah. Um suspiro percorreu a multidão. Alguns jornalistas abaixaram suas câmeras por um instante, tocados pelo momento de sinceridade. Ele merece mais do que uma calçada molhada e uma rua fria. Ele merece mais do que uma vida inteira fugindo e sobrevivendo. Ele merece uma família. E a partir de hoje, eu serei essa família. Noah então olhou para William. Seus lábios tremiam. Lentamente levantou-se e, sem dizer uma palavra, envolveu William com seus braços magros. O homem o abraçou com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, fechado há tantos anos. Fotógrafos registraram o momento. No dia seguinte, as manchetes dos jornais diziam: um morador de rua revela o assassino de Emily Harper e se torna seu herói. William Harper adota a jovem testemunha que quebrou o silêncio. Mas além das manchetes, algo mais profundo havia mudado. Uma criança sem nome e sem teto havia encontrado sentido em sua vida. E um pai aflito havia encontrado um vislumbre de esperança. E no silêncio deste jardim banhado em luz cinzenta, poderíamos jurar que ouvimos a voz de Emily murmurar: obrigado, Noah. Meses depois, num tribunal simples mas imponente no tribunal de Baltimore, o silêncio era quebrado apenas pelo raspar de canetas em blocos de notas, o virar de páginas e o tilintar distante do martelo de um juiz. Nos bancos públicos, entre advogados de terno escuro e cidadãos curiosos, estava um jovem de olhar atento e costas retas. Ele segurava um caderno de couro marrom, presente de William Harper, e rabiscava meticulosamente nele. Página após página, ele anotava nomes, atitudes, fragmentos de alegações. Noah Harper. Ele tinha agora 11 anos. Sua estrutura ainda era frágil, mas seu olhar continha a profundidade de quem viu a injustiça de perto. Estava irreconhecível para quem o vira vagando pelas ruas, com as roupas em farrapos e o estômago vazio. Hoje ele usava uma camisa branca impecavelmente abotoada, calças bege e um pequeno relógio no pulso esquerdo, um presente de David, tio da falecida Emily, que agora o zelava como um mentor.
Noah estava morando com a família Harper há vários meses. Ele tinha um quarto só seu, um lugar à mesa, lição de casa, livros, um cachorro chamado Max. Mas o mais importante, ele tinha um futuro. O julgamento ao qual ele comparecia naquele dia dizia respeito a um caso de brutalidade policial na Zona Sul. Um jovem negro havia sido preso sem justa causa, brutalizado e depois solto sem explicação. O caso era de grande repercussão e Noah, embora fosse um mero espectador, fazia perguntas a David todas as noites sobre termos, procedimentos e leis legais. Você quer ser advogado? William perguntou-lhe certa noite, enquanto o observava ler um exemplar da Constituição na sala de estar. Não, Noah respondeu depois de uma pausa. Quero me tornar um defensor daqueles que não têm para aqueles que ignoramos, para aqueles que não têm palavras, ou que não queremos ouvir. Essa resposta comoveu profundamente a família. Na cidade, as pessoas começaram a falar dele com uma mistura de respeito e admiração. É aquele garoto ali, entende? A testemunha sombra. Aquele que falou no dia do funeral. Aquele que derrubou um promotor. Ele não tinha nada e ainda assim tinha uma coragem que nem os adultos têm. Noah não gostava muito daquela celebridade local. O que importava para ele era compreender, construir. Ele queria consertar. Queria servir a verdade, aquela pela qual Emily perderá a vida. Às vezes, ele ia ao cemitério sozinho, com o caderno na mão. Sentava-se ao lado do túmulo de Emily Harper, colocava uma flor branca e falava em voz baixa. E comecei um artigo sobre justiça restaurativa. E também quero escrever a sua história. Para que ninguém se esqueça porque você arriscou a vida. Você estava sozinho no final. Mas eu prometo, você não está mais sozinho. Então ele partiria novamente com a mochila nas costas, pronto para continuar seu caminho, não mais como uma criança esquecida, mas como um futuro defensor daqueles que o sistema havia deixado nas sombras.